Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube. Hoje para nós falarmos um pouquinho, como diz o título, a realidade do campo, agronegócio, gestão. Sinceramente, eu não sei de onde algumas pessoas em vários grupos no Brasil têm colocado que o Brasil está em um pleno desenvolvimento, em plena ascensão quando o assunto é agronegócio. Eu tenho acompanhado algumas afirmações um pouco até absurdas por parte de alguns que não condizem com a realidade que nós estamos vivendo. Eu já andei por 15 estados do Brasil, recentemente andei por várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, acompanhando desde a produção da laranja, a suinocultura, a ovinocultura, a agricultura de precisão, e eu vejo muitas divergências a partir das afirmações que nós estamos vivendo. E isso, já deixo bem claro para todos, que alguns gostam de dizer que a culpa é do presidente. Não. Eu estou falando de uma maneira extremamente profissional, como eu sou. Sou gestor, né? Sou administrador de empresas, pós-graduado em agronegócio, gestão da produção, comércio exterior e negócios internacionais. Consigo analisar o agronegócio de uma maneira neutra. E o que eu vou falar para vocês aqui agora é o básico. É o básico que nós deveríamos estar nos preocupando, agindo e atuando de uma forma ampla para nós tirarmos, né, ou diminuirmos as incertezas que hoje estão pairando sobre o agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, é muito importante que todos entendam que nós estamos falando produtos, subprodutos, oriundos da agricultura e da pecuária. Um resumo: agronegócio é setor primário, setor secundário. Agronegócio é macro, envolve o Brasil na sua grande extensão territorial. Hoje se diminui demais o significado da palavra agro, e essa diminuição acaba inflacionando o setor, inviabilizando produções, inviabilizando operações, porque nós não sabemos dividir o agronegócio em termos de análise, de visão, de percepção e resultado. Nós precisamos ser mais específicos. Nós precisamos saber identificar ou definir indicadores, situações reais a curto, médio e longo prazo. Nós precisamos planejar o agronegócio. Nós estamos vivendo da sazonalidade. Há muitos e muitos anos atrás eu já venho falando da China dependência. E aqui no meu canal do YouTube eu tenho vídeos sobre isso. Levei o problema até Brasília. Apresentei em Brasília, em 2019, uma proposta para securitização. Hoje eu tenho um projeto que parte do princípio do que eu levei para a ministra Tereza Cristina. Eu desenvolvi o projeto, foi apresentado pelo senador Álvaro Dias, hoje já está na Comissão de Assuntos Econômicos. 2019. Nada começou ontem, mas nunca nós nos preocupamos em escutar técnicos, pessoas que vivem no agro na sua intensidade. As nossas preocupações sempre são marketing político, marketing pessoal. E todo o país que evolui, país que é considerado de primeiro mundo, está sempre um passo à frente, inovando, buscando, tentando. Nós, quando nós falamos de agronegócio, nós nos consideramos o celeiro do mundo. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que a triste realidade é que nós estamos muito longe disso. Como eu disse, nos últimos dias eu andei pelo estado do Rio Grande do Sul e pude acompanhar várias realidades para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Que fique bem claro que hoje a minha preocupação está na valorização, no respeito,
na consideração com o setor primário, em especial com o produtor rural. Esse que vive nesta empresa a céu aberto e cheio de incertezas. Porque prepara a terra, investe na terra, não chove. Existe um atraso no desenvolvimento da lavoura. Compra o gado, a reposição para a sua propriedade rural com o preço nas nuvens. O preço do quilo ou da arroba diminui. Então o produtor rural brasileiro, diferentemente do setor secundário, vive incertezas atrás de incertezas. E essas incertezas, a partir do problema ocorrido, seca, chuva em abundância, dificuldades com o mercado, granizo, geada, empurra esse produtor rural para o endividamento. Endividamento esse que hoje no Brasil ele é praticamente impagável. Nós teríamos que pegar uma safra inteira e talvez mais 10% da próxima para quitarmos a dívida. Só que esses assuntos não são tratados, não são falados. Ora por mediocridade, ora por falta de interesse. Mas se nós quisermos ser um país de primeiro mundo do agronegócio, nós precisamos mudar os nossos conceitos. Precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos estar um passo à frente. Precisamos inovar. Precisamos fazer a diferença. Não viver de sazonalidade de mercado ou de importação de alimentos como nós estamos vivendo. O país do agro, o celeiro do mundo, que assina atestado de incompetência diariamente. Para cada aumento na importação de alimentos, é um atestado de incompetência. Para cada aumento no endividamento do produtor rural, um atestado de incompetência. Para cada falta de atitude, porque a mediocridade ela vem a partir do status onde nós nos consideramos os maiorais e os grandes, mas em contrapartida o país está vivendo uma miséria. Nós estamos vivendo uma contradição. O país do agro que se não tiver plano safra não planta. O país do agro que não produz insumos suficientes para garantir uma safra. O país do agro que não é autossuficiente, ou seja, é insuficiente na produção de alimentos até para sustentar a necessidade no mercado nacional. Fica aqui uma observação. Como eu disse, na minha viagem pelo Rio Grande do Sul eu vejo um monte de incertezas. Incertezas para a próxima safra, incertezas na produção, incertezas no próprio plano safra, incertezas na capacidade de absorção de mercado, incertezas sobre planejamento que não existe, nem planejamento agrícola, nem planejamento de produção com base no consumo versus o preço, para saber se sobra lucro ou se vai ter margem de lucro. Incertezas na diversificação. Nós precisamos parar de ser o país da soja e do milho, que o custo de produção já subiu para mais de 50%. Qual a margem de lucro hoje? Será que nós não estamos vendo um fluxo de caixa apenas à frente dos nossos olhos? Qual é a margem de lucro? Eu vejo um fluxo de caixa, invisto na minha propriedade, tenho crédito porque os bancos, a partir dessa inflação do agronegócio, abrem as portas para os grandes produtores. A tecnologia vai ao encontro desses grandes apenas. O restante não tem essa tecnologia. A incerteza com relação ao aprendizado. Será que nós estamos aprendendo com os nossos erros? Nos últimos 30 anos, não. Porque os problemas vêm se repetindo, se repetindo, se repetindo. Ninguém apresenta soluções. Ninguém se preocupa com o agronegócio. Eu, como administrador de empresas, e já administrei 5 ao mesmo tempo, sei o quanto nós precisamos nos dobrar. Precisamos nos reinventar para fazer com que haja lucro, crescimento. No agronegócio brasileiro, eu estou dizendo para todos vocês que vão escutar esse vídeo, não existe isso. Não existe isso.
Como que nós vamos ser o celeiro do mundo? Como essas notícias fantasiosas que correm nos grupos de WhatsApp, que o Brasil vai ser isso, o Brasil vai ser aquilo, nós não temos organização interna no agronegócio. Como que nós vamos ser aquilo que nós não temos ainda desenvolvido nada para nós sermos o tal celeiro do mundo? Existem incertezas com relação a preço, lucro, investimento, enfim. Mas eu quero começar a falar o seguinte sobre a realidade do campo, agronegócio, sem gestão. Não existe gestão. O que existe no Brasil é um agronegócio pautado num produtor rural extremamente competente, um produtor rural aguerrido, que não desiste, que insiste, que persiste, mas sozinho, como um barco à deriva no meio do oceano. E o que eu estou falando aqui é a realidade. Não estou fugindo uma vírgula da realidade que nós vivemos. Só que essa realidade ela não é falada. Essa realidade ela não é apresentada. Porque nós vivemos na mediocridade de nos escondermos atrás de um pequeníssimo resultado. Exportação recorde, safra recorde. Um resultado medíocre que nós, por sermos incapazes de apresentar um planejamento, um posicionamento, um caminho, uma visão, nos escondemos acovardados, esquecendo do produtor rural lá no campo, que passa por dificuldades, por problema, e tudo começa no campo. As indústrias, a partir de grandes financiamentos que existem à sua disposição, investem em tecnologia. As grandes empresas destroem o mercado, arrasam com a concorrência, e o Brasil se torna também um país medíocre, porque acaba se acovardando atrás do poderio das grandes empresas. Isso tem que mudar. Se nós não amadurecermos, se nós não evoluirmos, nós continuaremos a ser um país medíocre que se esconde dos problemas e acena para todos a partir de um pequeno resultado. Então, hoje, quando nós falamos de agronegócio, nós temos problemas na pecuária de corte, na pecuária de leite, agricultura familiar, agricultura de precisão, onde eu tenho que considerar todas as culturas e não somente o país do agronegócio, abre aspas, soja, milho e carne bovina, né? Nós temos problema no cacau, no café, na erva mate e também na suinocultura. Temos mais problemas, só que me faltou quadro para botar tudo. Então aqui eu mostro para vocês que o agronegócio brasileiro não está bem. O agronegócio brasileiro não tem planejamento. Está com problema na pecuária de corte, porque a China dependência inflacionou a cadeia. E hoje a China começa a se retrair das compras brasileiras, abre no mercado americano, e nós ficamos com caras de incompetentes. Mais um atestado de incompetência. Nós temos problema na pecuária de leite, onde o custo de produção é mais alto do que o preço pago no mercado. Um país grande, produtor de leite, com uma exportação medíocre, uma falta de consideração e entendimento, proatividade. Em contrapartida, importamos derivados de leite de uma forma absurda com tarifa zero. Nós temos o problema da suinocultura. A China dependência inflacionou. Nós começamos a criar, a produzir muitos suínos. A China se retrai no mercado e a crise se instala no Brasil. Será que tantas situações aqui no meu canal que eu apresento, mas também com soluções, será que sou só eu que estou vendo? Tenho certeza que não. Porque eu converso com o produtor rural. Eu sei muito bem dos problemas que eles estão vivendo. Sei do problema do arroz, sei do problema do cacau, sei do problema da pecuária de leite, sei do problema da agricultura familiar. Enfim, existem problemas que nós estamos jogando tudo para debaixo do tapete, mas estamos assinando de uma forma grandiosa o atestado de incompetência que nós carregamos. Mas vamos lá, por etapas. Produtor rural versus banco. Bancos cheios de garantias, produtor rural sem garantias.
Os bancos, a partir dos seus juros, das garantias impostas a partir de um contrato assinado, fecham ano após ano no superávit. E o produtor rural? Vamos lá. Produtor rural, custo de produção alto, custo de produção direto e indireto, custo de produção que sobe a cada ano ou a cada semestre, desse jeito que tá subindo mês a mês. Margem de lucro é uma coisa que nós precisamos entender. Na formação de preço, eu tenho custo operacional, direto, indireto, despesas, gastos, depreciação, margem de lucro, preço final. Qual a margem de lucro hoje do produtor rural? Zero, né? Igual a zero ou menor. Lembrem-se que os bancos estão fechando no superávit ano após ano. Produtor rural, a partir da falta de garantias, detentor de uma operação exposta a céu aberto, enfrentando inúmeras adversidades, sejam elas comerciais ou climáticas, sem garantias, margem de lucro sempre apertada. Como que ele vai competir com os bancos, com os juros altos e garantias de recebimento? Se torna incompatível, não favorecendo os compromissos do produtor rural brasileiro. Então, essa divergência, essa incompatibilidade faz com que o produtor rural seja desfavorável, ele não tenha favorecimento em nada. Preço, uma incógnita ano após ano. Mercados, o Brasil não tem representatividade no mercado mundial. Mercado interno, é o grande consumidor do que nós produzimos, mas como nós não temos controle ou não temos um projeto, um trabalho específico sobre o custo de produção, sem margem de lucro ou margem de lucro menor, o preço torna incompatível a comercialização do que nós produzimos dentro do mercado nacional, fazendo com que nós sejamos inteiramente dependentes do mercado de exportação. Mercado é mercado, possui variáveis. Então, é muito importante nós cuidarmos disso. Se nós fôssemos um país do agro proativo, um país do agro de primeiro mundo, não esse folclore que está sendo criado, fantasias, cenários que não existem. Se nós fôssemos o país do agro, nós estaríamos atuando há muito tempo sobre custo de produção, tornando o nosso produtor rural fortalecido, competitivo e deixando margem para que, se o mercado internacional não tem a capacidade de absorção total, o mercado interno absorveria o que nós produzimos, deixando, mesmo que pequena, uma margem de lucro, mas fazendo com que o produtor rural tivesse retorno financeiro na sua propriedade. O mercado, ele se torna comparado com uma bolsa de valores. Ora ele está bom, ora ele está ruim. Por isso, nós precisamos controlar custo de produção, para nós mantermos margem de lucro. Essa é a realidade. Isso é administração rural, isso é administração financeira, isso é administração econômica. Resumidamente, é isso. Em contrapartida, nós pulamos para o lado dos bancos, onde eles são cheios de garantias e fecham no superávit todos os anos. Parece que o país do agro se preocupa com os bancos. Ninguém teve a coragem, ninguém teve a capacidade de tentar equalizar as diferenças, equiparar as forças. Hoje no Brasil, se nós tivéssemos pessoas preocupadas com o agronegócio, nós teríamos duas situações. O projeto que eu fiz e foi apresentado pelo senador Álvaro Dias, o projeto 550 que fala da securitização, que precisa ser colocado em prática urgentemente, e a segunda situação, a suspensão das execuções judiciais. Fazer com que esse cenário injusto para o produtor rural e tantos entendedores de agronegócio, como dizem serem entendedores, manter esse cenário é realmente empurrar o produtor rural para dentro da cova. Essa é a realidade.
Hoje esse cenário está empurrando o produtor para dentro da cova. Por quê? Nós temos um cenário que eu falei para o produtor rural incompatível e injusto, sem margem de lucro, custo de produção alto, juros já na casa dos 2 dígitos, os bancos cheios de garantia, processos de execução judicial em andamento, tomam a terra desse produtor rural, que não tem uma renda fixa todo mês, partindo do princípio de algumas propostas dos bancos de prolongar a dívida por 5 anos, isso está empurrando o problema com a barriga. Ou nós tomamos uma atitude real e verdadeira, securitização, suspensão das execuções judiciais, ou nós vamos estar empurrando eles, que são a locomotiva do Brasil, o produtor rural, para o fundo do poço. E mais, nós estamos à mercê, ou muito próximo, de uma nova lei, a nova lei da CPR financeira, que cria uma situação a partir da falta de recursos financeiros do Plano Safra, para que indústrias, empresas, sejam elas nacionais ou internacionais, financiem a próxima safra. O produtor rural, desassistido pelo Brasil, por nós, acaba tendo a necessidade de entrar nessa situação, e eu digo que isso é a pior situação do mundo, o produtor rural depender das indústrias, do financiamento de indústrias, sejam elas nacionais ou internacionais, para produzir, juros altos, e o financiamento a partir das garantias, que são as terras, facilitam a essas empresas e indústrias tomarem posse, empurrando, realmente cremando o produtor rural brasileiro. É triste, mas essa é a realidade. Partindo de um princípio para cá, para o nosso quadro, eu vou falar sobre esse projeto, o Projeto 550. O Brasil é um país da carga tributária absurda, porque essa grande máquina inchada precisa ser sustentada financeiramente. E eu falo de... nós deveríamos ter a reforma tributária, a reforma política, mas ninguém está muito preocupado com isso. Então nós temos uma carga tributária absurda que incide sobre o setor primário, reduzindo muito mais ainda a margem de lucro que eu falei, né? Diminui mais uma incidência sobre a margem de lucro além do custo de produção. Essa carga tributária corrói o pouco que sobra e o Brasil vai lá fora importar alimentos cada vez em volumes maiores. E pior, com tarifa zero. É o país do descontrole. E eu estou falando de agronegócio, não estou falando de governo. Estou falando de agronegócio. Como deveria ser uma gestão sobre agronegócio. Mesmo que resumida, mas como deveria ser. Importação de alimentos, deveríamos revisar todos os contratos. E se nós quiséssemos mesmo, ou se nós nos importássemos com o produtor rural, não essas falas mentirosas, mas se nós nos preocupássemos com o produtor rural, nós trabalharíamos o custo de produção, melhoraríamos a margem de lucro e reduziríamos a importação de alimentos, fazendo a roda econômica do agronegócio funcionar. Projeto 550 é urgente. Mas, paralelo ao projeto, eu preciso criar políticas públicas eficientes que garantam que essa mudança, essa incerteza que acontece no mundo real do agro que nós vivemos, chuvas em abundância, seca, problemas climáticos e mercadológicos, não fizessem com que esse produtor rural entrasse no endividamento de novo. Precisaríamos desenvolver políticas públicas que oferecessem subsídios ao produtor rural, trazendo para ele tranquilidade e certeza para que ele consiga planejar a sua propriedade, mesmo que alguma adversidade venha a acontecer. Precisamos também que os mercados nacionais, a partir do preço de compra baixo deles sobre a matéria-prima e o preço de venda alto, também sejam estudados. Acho que a margem de lucro dos mercados está muito alta, não repassando essa vantagem econômica para quem produz lá no campo. Existe desigualdade também.
Existe maldade, talvez, no mercado nacional. Mas tudo isso parte de um princípio de planejamento agrícola, organização, visão a curto, médio e longo prazo que nós não temos no agronegócio brasileiro. Isso eu estou dizendo para vocês e diria em qualquer lugar do mundo. Nós não temos planejamento, organização e visão a curto, médio e longo prazo. Por isso a instabilidade que está em cima do agronegócio brasileiro há tantos anos, por isso que isso não muda. Ministério da Agricultura, Frente Parlamentar Agropecuária, CNA, Comissões de Agricultura. São os responsáveis por nada disso estar acontecendo de bom. E por tudo isso de ruim que está acontecendo no agro. Vou repetir. Ministério da Agricultura, Frente Parlamentar Agropecuária, CNA, Comissões de Agricultura. São responsáveis por tudo de ruim que está acontecendo sobre o agro. Pela falta de atitude, pela falta de atenção, pela falta de planejamento, organização, divisão. Dentro dessas comissões, o grande problema é que são colocadas pessoas sem conhecimento e sem interesse, que é o pior de tudo. Por isso que o agronegócio vive esses problemas. A falta de planejamento leva a China à dependência, a carne bovina ou suína, a suína principalmente, está na beira do abismo, suinocultor quebrado, falido, produzindo uns suínos a R$ 8,10, R$ 8,20, R$ 8,00, vendendo a R$ 4,90, R$ 5,10, qual a conta que bate? Carne bovina, preço da arroba comercial de venda, inflacionado pelo mercado da exportação da China, que quando eu tento fazer a composição dessa arroba comercial de venda, do traseiro e dianteiro e costela para o mercado interno, ela se torna incompatível, porque a China inflacionou tudo, desde a reposição do campo até o preço final de venda. A mesma coisa pode acontecer com a soja e com o milho. Os custos estão subindo. E se a China se retrair no mercado? O que o Brasil está fazendo de bom para pensar lá na frente? Visão a curto, médio e longo prazo. Pauta. Nós precisaríamos estar debatendo hoje, paralelamente a tudo que eu falei aqui, sobre pauta de consumo, baseada em preço, custo de produção, margem de lucro, diversificação de mercado. Enquanto nós não tivermos, resumidamente, alguém em Brasília debatendo sobre isso, nós não vamos conseguir tirar o pé da lama. Nós não vamos desatolar o trator. Nós não vamos evoluir como nós pensamos estar evoluindo. Fica aqui a minha observação rápida, resumida, e eu digo para vocês muito cuidado com aqueles que se dizem representantes do agro. O que eu tenho visto com frequência, em Brasília existe um agronegócio. Dentro dos escritórios e gabinetes existe um agronegócio. Mas nenhum deles é igual ao agronegócio que nós vivemos no campo. Ou nós encurtamos os caminhos do campo até Brasília, ou o Ministério da Agricultura começa a trabalhar como precisa trabalhar, menos política e mais ação sobre o agro, ou a Frente Parlamentar Agropecuária para de viver de status e começa a trabalhar em prol do agronegócio, ou a CNA para de assinar cartas de repúdio e começa a trabalhar como deve, ou as comissões de agricultura param de viver nesse mundo da lua e começam a trabalhar como devem, ou o agronegócio cada vez mais está indo para o fundo do poço. E o pior de tudo, a falta de alimentos no Brasil, ela é real. O país do agro que não produz nem para a sua população. O que nós estamos fazendo para sair disso? Volto a dizer, não é o presidente que vai fazer alguma coisa. Existem federações que deveriam estar próximas do produtor rural. A própria CNA precisaria estar entendendo os problemas do campo e levando ao governo situações plausíveis de serem adotadas para que nós conseguíssemos tornar o campo mais produtivo, mesmo que com uma redução de carga tributária maior,
para nós melhorarmos a margem de lucro e o resultado financeiro no bolso do produtor rural acontecesse de verdade, mas em contrapartida, nós garantiríamos ao país, mesmo com uma situação econômica mais fragilizada, devido à pandemia, por exemplo, um consumo médio capaz de deixar ainda algum lucro no bolso do produtor, garantindo essa roda, o giro da roda econômica do agro. O Brasil produziria mais, nós poderíamos exportar mais e nós poderíamos ter bons resultados de uma maneira geral. É um trabalho longo, infelizmente. A curto prazo, são poucas as situações que nós conseguimos colocar em prática hoje para fazer essa roda acelerar. Mas existem situações. A médio prazo e a longo prazo nós já deveríamos estar pensando há 10 anos atrás, coisa que nós não fizemos. Então, nós precisamos começar a evoluir, a fazer com que o nosso pensamento, que pode estar há 50 anos na frente, comece a viver a nossa realidade hoje, para que daqui a 50 anos a gente consiga estar onde hoje nós só pensamos que estamos, mas que ainda estamos muito longe disso. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube. Um abraço!